Seja bem-vindo para mais um Café com Jesus, com muita alegria. Sou Padre Gonzaga e o evangelho de hoje é Lucas, capítulo 21, do versículo 5 ao 11. Sabe o que Jesus fala aqui? Diante de um pessoal que estava comentando a respeito do templo, né, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. O Templo de Jerusalém realmente era um templo muito bonito, muito chique, né? Era muito bonito, enorme, grande, né? Mas infelizmente era utilizado, né, para comércio. Tanto é que vocês sabem que Jesus, né, quebrou o pau lá depois, né? Então, diante disso, Jesus quer mostrar uma outra realidade, que é que as pessoas transcendem o templo, que vai além do templo, que o templo ele é importante. Até Jesus falou, o templo é casa de oração, não para comércio. Aí Jesus fala, vós admirais essas coisas, estão admirados, né, com esse templo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Olha bem, o que Jesus está colocando aqui para nós nesse sentido? Ele está colocando o seguinte: a verdadeira imagem de Deus não é o templo, é o ser humano, é você. Isso mesmo, você que é a verdadeira imagem de Deus. Ele entrou, né, o nosso Senhor Jesus Cristo aqui entra em conflito com o templo, onde o judaísmo oficial havia condensado aí, né, a sacralidade e a presença de Deus, ou seja, achava que, né, aqui que está a presença, Deus está aqui fechado. Então é nesse contexto que Jesus então afirma que não ficará pedra sobre pedra. Ele não fala isso assim no desespero, não, né? Mas ele fala isso numa imensa, né, esperança. Esperança do quê? De conversão, de mudança de vida, de mudança de mentalidade das pessoas. Pois somente a queda do templo poderia abrir o caminho para o reino de Deus, que é a nova humanidade. É verdade, quando a gente destrói alguns conceitos, algumas ideias fixas que nós, às vezes, temos ou cultivamos por muitos anos, é que há a novidade, vem a transformação, né? Então é nesse contexto que ele fala. A destruição do templo será o início de uma nova e mais alta construção humana, de uma nova sociedade. Só ali, onde acaba um tipo de ordem fundado e centrado no templo, pode chegar o reino de Deus. É nesse sentido que Jesus fala: não ficará pedra sobre pedra. Então essa expressão, ela é, ela quer fazer o quê? Jesus, com essa expressão, não ficará pedra sobre pedra, ele quer fazer nos voltar para o nosso interior. Porque muitas vezes o nosso interior é sustentado sobre as pedras de preconceito, da intolerância, do ódio, do rancor, né? Às vezes formamos assim um muralha forte, né? A indiferença, né? Então essas pedras, às vezes construímos esses templos dentro do nosso interior e Jesus quer explodir esse templo, né, que às vezes nós ficamos alimentando e às vezes até naquele templo visível nós fazemos nossas orações, celebramos ali até a Eucaristia e tudo mais, rezamos terço e tudo e na verdade nós às vezes de estar alimentando o amor, a misericórdia, a paz, não, estamos alimentando a intolerância, o ódio, o rancor,
a indiferença, o preconceito. Olha que interessante. Então Deus não se deixa prender nos templos. Por isso que Jesus falou, meu Pai é adorado em espírito e verdade. O verdadeiro adorador de Deus é aquele que o adorará em espírito e verdade. O verdadeiro templo é a vida. A verdadeira religião é aquela que sustenta as relações. A verdadeira religião é aquela que reconstrói os vínculos, acolhe e integra o diferente. Então, templo vivo, a religião deve ser um templo vivo, que humaniza, um templo vivo, que é espaço de humanização. Esse é um ponto para nós refletir, né, à luz desse evangelho que nós estamos refletindo. Veja bem, depois perguntaram para Jesus, mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Então Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente, não sigais. Olha, ainda mais hoje, né? É fácil a polarização. Nós vivemos, né, essa questão da polarização, onde há muita gente dizendo isso, né? Que é Jesus Cristo, ou está falando o tempo está próximo, está criando um porre de coisa, né? E Jesus fala, fique esperto, inteligência, sabedoria, seja espertos, seja inteligentes, não deixe ser desenganados, Jesus está falando. Cuidado. Quando ouvir falar de guerras, Jesus fala, e revoluções, não fiqueis apavorados. Estamos ouvindo falar de tanta guerra para lá e para cá, revolução. Jesus está falando, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Não é o fim. Cuidado, não vai entrando nessa onda aí não, hein? Tem muita gente falando, é o fim do mundo, está acabando e está tirando proveito de tudo isso para amedrontar, né? Criar um pavor, deixar todo mundo apavorado. Cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Quem está falando é Jesus, olha aí no texto. Pega a Bíblia e olha no texto. E Jesus aqui continua, ele fala, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará o outro país. Nós estamos vendo aí, nós estamos vendo pela televisão, pelas redes, pelas mídias sociais. Haverá grandes terremotos, também está acontecendo terremotos, fomes, nossa, a fome, então não se fala, né? As pestes, em muitos lugares ele fala. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão também vistos no céu. Também até no céu já está aparecendo alguns sinais, não é verdade? Só que Jesus fala assim, toma cuidado, não se apavora com isso, não se iluda com isso, não deixe, cuidado para não ser desenganados. Não entra nessa onda não. Fé, coragem, ânimo, força, nada de desânimo, nada de ficar apavorados, nada de ficar amedrontados com tudo isso, Jesus está falando. O nosso Senhor aqui está falando para perseverar na fé, na esperança e no amor. Deus nos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria, corações ardentes e pés a caminho. Um abraço apertado.